meu nome é Luciana Sancho e eu estou aqui para falar de patchwork. E hoje nosso tema vai ser o que realmente eu preciso ter para começar no patchwork. Quais são os materiais que são realmente necessários. Então, primeiro, vamos falar das placas de corte. As placas de corte têm diversos tamanhos e normalmente elas são de um lado centímetros e de outro lado polegadas. Mas eu já faço a ressalva de que é importante a gente criar o hábito de se guiar sempre na hora que está cortando os nossos tecidos pela régua e não pela base de corte, porque as bases de corte nem sempre são 100% precisas. Bom, próximo item, cortador circular. Isso aqui. Bom, o mais usado é esse que é o de 45 milímetros. Tá? E o mais importante em relação, que eu tenho para falar em relação a cortador circular, é que você precisa trocar sua lâmina sempre. Ai, mas é caro. É caro, eu sei. Só que da troca da lâmina sempre, de ter sempre uma lâmina afiada, é que vai depender se o seu corte vai ser preciso ou não e quanto tempo vai durar a sua placa de corte. Bom, nosso próximo item da lista são as réguas de patchwork. Elas são feitas para o patchwork. Por quê? Porque elas são pensadas para trabalhar junto com o cortador. E o mais importante é a gente decidir se a gente vai trabalhar em centímetros ou em polegadas. Se você ainda está em dúvida, assista o próximo vídeo que vai ser sobre a régua de polegadas. O tamanho ideal de uma régua, para começar, para quem está começando no patchwork, o que eu indico é esse tamanho aqui, porque é um tamanho que dá para fazer a maioria dos trabalhos. Ela tem 6 por 12 polegadas, ou então, para o pessoal dos centímetros, 15 por 30. Próximo item é o calcador de 1/4 de polegada. Ele não é obrigatório, mas ele é um grande facilitador. E ele ajuda a gente, na verdade, a manter a costura uniforme com 1/4 de polegada, que é a margem de costura usada no patchwork. Bom, além disso tudo, a gente precisa de uma máquina de costura e a gente precisa também de uma tábua de passar roupa e um ferro de engomar. Lembrando que no patchwork a gente usa muito pouco vapor. Então, se você tiver um ferro que não seja de vapor, pode usá-lo que não vai ter problema nenhum. Além disso, tesoura, alfinete, linha e o principal, os tecidos. Normalmente no patchwork a gente usa tecido 100% algodão. Eu posso usar malha? Não é aconselhável. Por quê? Porque a malha, ela deforma. E a gente, no patchwork, a gente gosta de simetria. A gente gosta de estar tudo, que esteja tudo retinho. E a malha, ela tem a tendência a deformar. Posso usar tecido tipo canvas, tecido de tapeçaria? Pode. Se você está acostumado, faça. Mas a gente tem que tomar cuidado quando está trabalhando com esse tipo de tecido mais grosso. Por quê? Porque no patchwork a gente tem muita emenda de costura, né? Então, se a gente usa um tecido muito grosso, às vezes não fica um trabalho muito uniforme. Então, material, placa de corte, cortador circular, a régua de patchwork, o calcador que não é obrigatório, a máquina de costura, ferro e tábua de passar roupa, tesoura, alfinete, linha, tecido. Agora, o mais importante é a vontade de fazer e a vontade de aprender. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu quero que vocês lembrem sempre que o importante é fazer. E mais vale feito que perfeito. Tchau, tchau!